144 canhões, 2.000 toneladas. Em 1665, o navio de guerra mais comentado da Europa não nasceu em Lisboa, em Amsterdã ou em Londres. Nasceu numa ilha tropical da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Esta é a história de como uma colônia construiu o que nem os maiores estaleiros do mundo tinham construído, e de por que esse gigante, celebrado como o maior que os mares já viram, simplesmente desapareceu. O nome dele continua à vista de todos. Milhões de pessoas passam por ele todos os anos. Brasileiros, portugueses, gente do mundo inteiro, sem fazer ideia. Em 1659, o homem que governava o Rio de Janeiro e todo o sul da América Portuguesa assinou a encomenda naval mais ambiciosa que a colônia já tinha visto. Salvador Correia de Sá e Benevides não queria apenas mais um navio para escoltar açúcar, queria um colosso capaz de rivalizar com qualquer esquadra da Europa. E Salvador de Sá não era homem de promessas vazias. Nascido em Cádiz, em 1602, descendente da família que ajudara a fundar a própria cidade do Rio de Janeiro, ele carregava um sobrenome que governava a capitania havia gerações. O pai, Martim de Sá, ocupara o cargo 2 vezes. Ele próprio o ocuparia 3. Mas o que o transformou em lenda viva do Império não aconteceu no Brasil. Aconteceu do outro lado do Atlântico. Em 1648, no comando de uma frota organizada no Rio de Janeiro, Salvador de Sá reconquistou Luanda e expulsou os holandeses de Angola, uma capitania inteira recuperada com uma expedição organizada na América Portuguesa. Aquela vitória ensinou-lhe uma lição que Lisboa demorava a aceitar. A colônia podia resolver sozinha o que o reino não alcançava resolver. E havia muito por resolver. Os holandeses tinham sido expulsos de Pernambuco, mas as suas esquadras não tinham desaparecido do mapa. Continuavam à espreita das frotas do açúcar, a riqueza que sustentava Portugal na longa guerra pela sua restauração. Para proteger esses comboios, a coroa criara a Companhia Geral do Comércio, com os seus galeões de escolta. Era para esse sistema que Salvador de Sá, de volta ao governo do Rio de Janeiro em 1659, decidiu construir a sua resposta definitiva. Um navio tão grande, tão armado e tão carregado de açúcar que fosse ao mesmo tempo fortaleza e tesouro flutuante. Havia apenas um problema, e não era pequeno. Nenhum estaleiro da América tinha erguido algo nem remotamente parecido com aquilo. Os mestres da Europa levavam séculos aperfeiçoando a arte de construir gigantes. Salvador de Sá tinha uma ilha, uma floresta, e 4 anos. A resposta de Salvador de Sá começou numa ponta de terra da Ilha do Governador, que os povos indígenas chamavam de Paranapuã. Ali, diante das águas calmas da Guanabara, ele mandou instalar um estaleiro para construir embarcações com madeiras nativas e provar, de uma vez, que a floresta americana podia vencer os arsenais da Europa. O canteiro que se ergueu naquela ponta não se parecia com nada que a colônia tinha visto. Grandes toras chegavam por mar, cortadas nas matas do litoral fluminense, escolhidas entre as madeiras de lei da floresta atlântica. E aqui estava o segredo que os estaleiros europeus não podiam copiar: a combinação de leveza e resistência daquelas madeiras, impossível de encontrar nos carvalhos do norte. Um casco que na Europa pesaria como chumbo. Na Guanabara, nascia leve, sem perder a força. Mas ainda faltava o conhecimento. Construir um gigante de 2 cobertas de artilharia exigia geometrias que pouquíssimos mestres do mundo dominavam. Salvador de Sá mandou vir técnicos da Inglaterra, mas, como documenta Luís Felipe de Alencastro em O Trato dos Viventes, foram os mestres e artesãos coloniais que fizeram a maior parte da obra, com o trabalho da mão de obra indígena. Nativos, africanos e europeus, lado a lado, durante 4 anos.
3 continentes num único canteiro, moldando costelas de madeira do tamanho de árvores inteiras. Das mãos dos artesãos fluminenses saíram até as madeiras entalhadas e uma capela dourada, porque um navio com aquele nome, Padre Eterno, precisava carregar a sua própria igreja. Em dezembro de 1663, o colosso desceu à água. 143 pés de quilha e cerca de 53 metros de comprimento. 2.000 toneladas em plena carga. 144 bocas de fogo distribuídas por 2 cobertas. Números que nenhum estaleiro da América jamais tinha alcançado. A aposta de Salvador de Sá flutuava. Mas flutuar na Guanabara era a parte fácil. O verdadeiro teste seria o Atlântico e o julgamento de Lisboa. 2 anos depois, quando aquele casco cruzou a Barra do Tejo, os espiões estrangeiros de Lisboa correram a escrever para as suas cortes. E o que eles relataram não era exatamente um elogio a Portugal. A fama atravessou o oceano antes do navio. Em março de 1665, o Mercúrio português, a Gazeta de Lisboa editada por Antônio de Souza de Macedo, secretário de Estado do Reino, anunciava que viria do Brasil o galeão chamado Padre Eterno, que se fazia no Rio de Janeiro, o mais famoso baixel de guerra que os mares jamais viram. A notícia despertou de imediato a curiosidade da comunidade diplomática instalada na capital. Antes de cruzar a Barra do Tejo, o galeão já era assunto nas embaixadas. No dia 20 de outubro de 1665, a frota do Brasil começou a entrar no porto de Lisboa. 40 navios de carga, e no meio deles, o gigante da Guanabara. O Mercúrio registrou a chegada com uma frase que ficaria na história. O maior navio que há hoje, nem se sabe que houvesse nos mares. E o detalhe que mais impressionou os observadores não foi o tamanho, foi o desempenho. O galeão trouxe 3.000 caixas de açúcar e centenas de caixotes menores, além de outras mercadorias, apenas como sustentação, viajando como se estivesse vazio. E ainda assim, competia à vela com a mais ligeira fragata da frota. 2.000 toneladas, que navegavam como um navio pequeno. A aposta na madeira da floresta atlântica estava provada diante de toda a Europa. Aos olhos de Lisboa, só havia um rival possível na memória portuguesa: o Botafogo, o galeão que 130 anos antes tinha assombrado o Mediterrâneo no assalto a Tunis. História que já contamos aqui no canal. O Padre Eterno era maior. A fama seguiu crescendo por conta própria. Em 1683, o cartógrafo francês Alain Manesson Mallet publicou na sua Description de l'Univers a gravura de um navio português que se dizia o maior construído no nosso século. A única imagem que restou do galeão. Mas o texto de Mallet errava até o local de nascimento do navio, atribuindo-o a Goa. O maior navio dos mares já era mais lenda do que registro. E é aqui que a história muda de tom, porque os cronistas de Lisboa proclamaram o maior navio do mundo, mas os arquivos das outras coroas contam uma versão diferente. E entre o que Portugal celebrou e o que a Europa media, há uma distância que o Padre Eterno pagou caro para ninguém perceber. A resposta honesta é: depende de quem media. A maior embarcação inglesa da época, o Sovereign of the Seas, deslocava 1.500 toneladas, um quarto a menos que o galeão da Guanabara, como registra Laurentino Gomes. Alencastro, em O Trato dos Viventes, confirma: o Padre Eterno superava o orgulho inglês e o Saint-Philippe francês, mas era do mesmo tamanho da La Salvadora espanhola. E poucos anos depois da sua chegada a Lisboa, a Suécia lançaria o Kronan e a França o Soleil Royal, ambos maiores. Já Pedro Telles, na sua História da Construção Naval no Brasil, contesta até a comparação com o Sovereign. A tradição mais aceita no Brasil
sustenta o título. As medições europeias o relativizam. O que ninguém contesta é isto. Em outubro de 1665, uma colônia sem tradição naval tinha posto na água um navio que obrigava as grandes potências a medir os seus. Mas a conta verdadeira do Padre Eterno não se media em toneladas. Pense em quem segurava as ferramentas naqueles 4 anos de canteiro e no que enchia o porão na travessia. O açúcar que o galeão levou a Lisboa saía de engenhos movidos por gente escravizada. A fortuna que pagou a obra vinha da mesma fonte. Salvador de Sá fez riqueza com o comércio, com a produção açucareira e com o tráfico de escravos. A própria reconquista de Angola, a façanha militar que o consagrou, tinha como interesse central reabrir o fluxo de africanos escravizados para as lavouras. Alencastro mostra que Rio de Janeiro e Luanda funcionavam como 2 margens de um mesmo sistema. O padre Antônio Vieira, contemporâneo de tudo isso, escreveu a frase que resume o século: Angola, de cujo triste sangue se nutre, anima, sustenta e conserva o Brasil. O gigante era também o retrato mais fiel do mundo que o construiu. Madeira americana, engenho colonial e trabalho arrancado de 3 continentes. E é esse retrato que torna o final desta história tão difícil de explicar. Porque o navio que a Europa inteira parou para medir tinha diante de si menos de 1 década de existência. E quando desapareceu, desapareceu de um jeito que nem os cronistas conseguiram registrar direito. O que sabemos com segurança é pouco. E é exatamente esse o ponto. O galeão foi vendido à coroa portuguesa, como documenta Alencastro, e passou a servir o reino que o tinha recebido em festa. Depois disso, os registros escasseiam de forma quase absurda para um navio daquela fama. O rastro seguinte aparece num lugar improvável. Aquela gravura francesa de 1683, a única imagem que restou do galeão. A legenda que a acompanha afirma que o navio terminou abandonado num pequeno porto do Rio Tejo, por volta de 1680, a poucos quilômetros da Lisboa, que o tinha recebido em festa. Seria um fim melancólico e bem documentado, se a mesma legenda não errasse quase tudo: o estaleiro, as medidas, o número de canhões, o tamanho da tripulação. O único registro do fim do Padre Eterno vem de uma fonte que já não sabia nem onde ele tinha nascido. A tradição mais aceita diz que o galeão se perdeu no Oceano Índico, alguns anos depois da glória de Lisboa, em data e circunstâncias desconhecidas. Uma última viagem rumo à Índia, da qual não voltou. Nenhuma crônica descreve alguma tempestade, o Recife ou o combate. O navio que obrigou as potências a medir os seus simplesmente sumiu dos documentos. Alencastro o chamou de Titanic do século XVII, com uma diferença cruel. Do Titanic sabemos tudo, do Padre Eterno nem o ano da morte. E, no entanto, ele nunca desapareceu por completo. Na ponta de terra, onde as toras viraram costelas de gigante, instalou-se em 1666 uma fábrica de fragatas, e aquele lugar ficou para sempre conhecido como a Ponta do Galeão. O nome passou à praia, da praia ao bairro, e do bairro ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão. Milhões de pessoas decolam todos os anos de cima da resposta desta história. O maior navio que a América já tinha construído afundou sem data num oceano distante. Mas o chão de onde ele saiu ainda carrega o seu nome. Construído por mãos de 3 continentes, com madeira brasileira, dinheiro do açúcar e bandeira de Portugal. Então me responde: o Padre Eterno é uma glória portuguesa ou uma glória brasileira? Um império mediu a sua ambição em madeira, e o oceano a levou sem registrar sequer o dia. Do maior navio da sua época, sobrou o essencial:
Um nome à vista de todos, guardando uma história que quase ninguém conhecia. Se você já decolou do galeão sem imaginar essa história, ou se acabou de descobrir que um pedaço de Portugal nasceu numa ilha da Guanabara, agora ela é sua também. Resgatar histórias assim é o que este canal faz. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até o próximo vídeo!